apresentação que o João vai fazer. Com licença. Tem aqui. Ok. Bom, primeiro de tudo agradecer pelo convite. É realmente um prazer e uma honra estar aqui a também trazer a componente e o testemunho da organização. Eu não vou dar o meu pessoal, cerca de... Pronto, completando desde 2005 até 2018, digamos assim, teve cerca de 20 países diferentes, na área mesmo já de coordenação de emergências, podia ser a questão do ébola, podia ser a questão de refugiados, em enormes países, e quis trazer aqui, pensei um bocadinho no interesse aqui da audiência física, talvez ignorei um bocadinho a audiência lá em casa através da televisão, e então fiz aqui uma pequena apresentação. Mais que nada, mais que dados e tal, foi trazer algumas fotos, algumas imagens que nos ajude também a transportar um bocadinho, a entrarmos neste sem fronteirismo. Vamos ver se na parte da logística corre bem, porque tenho que carregar aqui e ali, para se lá em casa também se vê bem. Se não, pronto, senão depois também podemos improvisar um bocadinho. Pronto, então vou ter que carregar ali. Segundo percebi, aqui no verde. Esperar um bocado, se não continuo. Já está. Isso demora a aquecer. Demora um tempinho, não é? Vais passar o microfone para o lado. Não é preciso mexer a luz. Ainda, se calhar ainda não está, não é? Ainda não está, mas vai estar. Fechar a luz. Talvez ligar a luz de cima, assim, esta daqui. Senão não tem leitura. Queres ver? Ele já começa a aumentar a luz. Já está. Mesmo assim. É? É preciso. Vê-se Mas se bem. calhar. Pronto. Todos os sinais. Se não se atrasar muito, eu também posso continuar mas é. Bom, então informação importante para só começar a introduzir aqui a organização, lá está. Nós fomos fundados em 1971, Prémio Nobel da Paz em 1999. O nome Médicos Sem Fronteiras não vem só na perspectiva de que somos todos médicos, na verdade eu não sou médico e trabalhei 18 anos na organização no terreno e aqui agora também em Portugal, sim que é uma grande componente de atividades médicas, mas há que na sua gênese, aquilo que me fez criarmos a organização em França, neste caso, foi que haja um grupo de médicos com um grupo de jornalistas, que eu queria dizer que agora também, com esta componente aqui muito junta, de associar a ação médica de terreno à palavra. Isto é, que o trabalho que fosse feito nos determinados países não fosse só circunscrito àquilo que poderíamos fazer como organização médica, mas que isso depois levávamos um testemunho, muitas vezes, quase sempre é um testemunho direto, por estarmos presentes nestes países, nestes contextos. Temos o dever depois também ele mesmo de trazer esta palavra, este testemunho, muitas vezes denunciar certas situações, e aqui, por exemplo, foi mencionada duas delas, têm a ver com situações de genocídio, como foi o massacre no Ruanda e a situação na Bósnia, onde realmente estávamos presentes e também tivemos que trazer... Aqui mais para ali. Não vê-se aqui o meu perfil, não é? Mais um centímetro, para lá. Mais um centímetro e tal. Para não aparecer ali aquela... E pronto. O ombro. Exato. Pronto, então desde 1971 até hoje, pois estamos presentes naquilo que são as principais situações de emergências humanitárias, e isso faz-nos com que tenhamos sempre que falar um bocadinho nesse trabalho. Gostamos também muitas vezes de trazer algumas informações que gostaríamos também de desmontar. A primeira é que não somos todos europeus ou ocidentais. Não é? O nosso componente do nosso trabalho tem uma força quase, digamos, de trabalho maioritária de profissionais recrutados no terreno. Por exemplo, quando trabalhamos em Gaza, quando trabalhamos na Ucrânia, quando trabalhamos no Iémen ou no Sudão, os exemplos que vou trazer aqui hoje, 90% em média das nossas equipas de trabalho são profissionais que são recrutados localmente. Uma segunda, não somos todos médicos, lá está, é como componente, cerca de 25% sim que são, 75% não o são, 55% é staff, pessoal médico, ou pessoal que trabalha na área da saúde, enfermagem, psicologia, psiquiatria, laboratórios, em farmácia, etc, e cerca de 45% não é, pode ser na área da logística, na área de finanças, de recursos humanos, etc.
Gostamos e ficamos orgulhosos realmente que as pessoas se sintam motivadas por trabalhar, por fazer este trabalho e se sintam realmente que é algo que procuramos desde a base da nossa personalidade, tentamos sempre trazer este nosso esforço para ajudar o próximo e isso é altamente louvável. A problema é que não pertencemos, não cultivamos o contexto ou o conceito, digamos aqui, do herói, não é? E isto cada vez mais está a ser... Também era uma outra discussão bastante interessante, que era o herói, como chamam o espírito do white savior, do herói branco, né? Que vem de um pouco aqui do mundo ocidentalizado, salvar as pobres populações que estão em desgraça, e há sempre aqui um conceito de poder que sempre também convém de desmistificar, porque não é assim realmente que as coisas acontecem, e também desmontar, mas isso depois também diria uma outra conversa. Não somos voluntários, e obviamente que há um voluntarismo em tentar abraçar a causa, mas somos como se fosse um trabalho, como um trabalho em Portugal, professor, bombeiro, médico, e que somos recrutados pelas nossas profissões para trabalhar nos sítios onde vamos trabalhar. Não é só entrar e começar com o começo das atividades, normalmente é a parte que até a nível de resultados é a mais ingrata, porque queremos muito, em contextos de extrema emergência, começar logo no dia 1 a dar consultas, no dia 2 a internar as crianças, no dia 3 a fazer cirurgias, mas obviamente temos que ser realmente conscientes que o trabalho que nos faz nos primeiros dias, nas primeiras semanas, que até às vezes é mais mediatizada, não é? Quando falamos há um terremoto em Marrocos, na Líbia, o que é que estão a fazer? Nós estamos a chegar, enviamos uma equipa para percebermos um bocadinho o que é que podemos atuar, porque nunca é um atuar de uma forma idêntica a tudo aquilo que nós fizemos anteriormente, é sempre uma readaptação e ver um bocadinho onde somos mais necessários, porque isto é um bocadinho o conceito. Aquilo que nós fazemos como organização é dar uma resposta nas áreas que têm um impacto direto em salvar vidas, é mesmo assim que temos que o dizer, temos a questão da comida, da saúde, a questão da água e saneamento, a questão do abrigo, a questão da proteção, é aqui que trabalhamos nos momentos específicos, naquela hora, não é? Por isso é que faz o trabalho de emergência. Temos que dar uma resposta expressiva, naquela hora, naquele momento, em todos estes setores. Não é isto que nos faz com que tenhamos que trabalhar os principais sítios onde nós trabalhamos em 2022, pois o sítio onde tivemos o maior, digamos assim, dispêndio de recursos, começa o Iémen, o primeiro, Congo, o segundo, Sudão do Sul, o terceiro, Nigéria, o quarto, República Centro-Africana, Sudão, Haiti, Afeganistão, Ucrânia, etc, etc. Sim que 40% destes contextos podem ser contextos mais estáveis, mas a grande maioria trabalhamos em cenários de guerra, de conflito e de insegurança. E depois também queria depois falar um bocadinho melhor sobre isso. Não é? O que nos faz levar, daqui um bocadinho o meu perfil profissional, foi-me levar também à África, porque é onde temos mais de metade dos nossos projetos. Muito rapidamente conseguimos traduzir isto, aquilo que são consultas, operações, cirurgias, são cerca de 13 milhões, 12 milhões e meio de consultas, são 34 mil consultas por dia que damos nestes locais, são 2 mil novos internamentos que fazemos por dia nestes locais, são cerca de 870 partos que damos por dia nestes locais, 300 cirurgias, etc, etc, etc. Os números aglomerados estão aqui, o que nos faz com que realmente um trabalho que vai assumindo de complexidade e de dimensão e que faz com que realmente uma resposta, podemos dizer, em Gaza, ou Ucrânia, que vou falar um bocadinho sobre isso a seguir, nunca é só uma atividade, as atividades muitas vezes são muitas delas que temos que realmente gerir tudo ao mesmo tempo e sempre com uma certa dinamismo, uma certa, digamos, velocidade, não é? É um trabalho, muitas vezes, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias ao ano após ano, porque obviamente pensamos aqui, era como ter um hospital, digamos, Santa Maria a funcionar em Gaza ou na Ucrânia, perto da frente de guerra, e obviamente para um hospital não há horários, não há dias, tem que funcionar assim, e esta é a responsabilidade que temos nestes locais também. Então estamos presentes em cerca de 75 mil países, onde
75 mil, 75 países, já estava com os 1000 agora, estavas a pensar no tema a seguir, e somos cerca de 48 mil trabalhadores, onde 9% é equipas internacionais. Cada vez mais portugueses, isso é uma boa notícia. Quando eu comecei em 2004, 2005, e a minha primeira missão até foi em Angola, pensei sempre em encontrar mais colegas nossos. Ainda não havia claramente, por duas razões. Uma, as pessoas realmente não associavam ainda o trabalho humanitário como algo profissional, não é? Algo no sentido que agora formei-me, estou a trabalhar no hospital, estou a trabalhar no centro de saúde, estou a trabalhar em diferentes áreas, vou também trabalhar naquilo porque eu me formei, naquilo que é a minha profissão, trabalhar em Angola, na Etiópia, em Moçambique, etc, etc, etc. E aqui também, cada vez mais, estamos a trabalhar neste sentido e a promover, estamos a receber cerca de 10 a 12 pessoas que conseguimos recrutar por ano agora em Portugal. E há mais de 150 que trabalharam nos últimos 10 anos com a Médicos Sem Fronteiras. Eu fui um caso e queremos, obviamente, expandir cada vez mais este número. Realmente, por estas naturezas, estamos sempre circunscritos a 5 grandes contextos. Nunca são muitas vezes exclusivos, muitas vezes até é mais que um deles, mas cada uma delas pede sempre uma maneira diferente de trabalhar. Não é igual trabalhar numa situação de um ciclone tropical na Beira, em Moçambique. Não é a mesma coisa que trabalhar com um surto, uma epidemia de ébola na África Ocidental, que foi o país de Serra Leoa, Guiné-Conakry Serra Leoa, Guiné-Conakry, falta muito, depois eu vou-me lembrar. Situação de refugiados e deslocados, obviamente, tem uma componente totalmente diferente. A questão dos conflitos armados, que é aquela que eu vou trazer aqui mais em detalhe. Sabemos que os conflitos armados são aquelas que têm um impacto muitas vezes mais direto porque devastam realmente vidas, não é? Muitas vezes as pessoas que são... Não é só a vida que está aqui imposta em causa, é também pessoas que acabam por ser elas mesmo um alvo e encurraladas num ciclo quase vicioso, digamos assim, caso o conflito se estenda, de pobreza e de miséria, e muitas vezes por isso também são forçadas a fugir. Então, podíamos entrar um bocadinho no slide anterior, estávamos a falar numa situação de conflitos que facilmente se pode tornar uma situação de conflitos e de refugiados. Quer dizer que pessoas que viviam num determinado sítio, depois saem desse sítio e vão para outro, onde este sítio não está preparado para receber estas pessoas, e então tem a questão do conflito neste sítio e tem a situação para onde estas populações se estão a refugiar noutro local, onde em princípio há segurança, por isso as pessoas estão para este local, mas obviamente que aqui são duas respostas totalmente diferentes, não é? Muitas vezes, por não terem acesso a serviços vitais nesta zona onde estão em segurança, aquilo que faz é que vivam muitas vezes muito sobrelotadas, poucas capacidade de água e saneamento, o que faz com que exista uma muito maior capacidade de propagação de doenças. E então aquilo que começou por ser uma situação de conflitos, agora já temos uma situação também de refugiados e epidemias. Só para dar um bocadinho a entender também a complexidade. E para todas elas temos que dar respostas. Não podemos estar e dizemos, não, agora estamos só a trabalhar com situações de feridos de guerra, vamos ignorar tudo o resto, quando tudo o resto tem um impacto, muitas vezes, tão grande ou ainda maior que os próprios feridos, que os próprios, digamos, as pessoas que sofrem com a guerra. E aqui vou já entrando um bocadinho mais naquilo que é o tema deste evento. Aquilo que faz a Médicos Sem Fronteiras trabalhar num sítio de conflito, de guerra, é sempre uma questão de independência, neutralidade, e onde a atuação da Médicos Sem Fronteiras se define por estar ao interesse daquilo que é o paciente, aquilo que é a ética médica. Num hospital, pegamos agora no exemplo de Gaza, é exatamente igual recebermos um combatente do Hamas do que um membro das Forças Especiais israelita. Para as mesmas pessoas, para as duas diferentes pessoas que nos chegam ao nosso hospital, a Médicos Sem Fronteiras vai atuar da mesma forma. Na ética médica, sendo aquilo que é o maior interesse do paciente. Na verdade, nós, quando recebemos as pessoas dentro do nosso hospital, não temos por que saber qual é que é o antecedente ou quem é quem, porque as pessoas, quando entram no hospital, em
teoria, entramos outra vez na questão do direito, aqui tem que entrar descaracterizada ou não identificada como sendo algo pertencente a um dos grupos que tomam parte aqui deste conflito. E então, a questão também dos conflitos armados tem também uma questão que é extremamente difícil de atuar, que é, normalmente no hospital, numa epidemia, podemos pensar, bom, hoje são 8 da manhã, vamos receber 50 pacientes, às 9 vamos receber mais 25, é tipo regular, à hora do almoço talvez as pessoas não vejam. Pronto. Quando há uma situação de conflitos armados, o que acontece é que nós temos que estar sempre preparados para um hospital que está a trabalhar com 10, 15, 20 pacientes por dia, por hora, e houve um enfrentamento entre forças especiais com o exército no determinado X, e no momento específico, a uma hora, não temos qualquer tipo de aviso, recebemos 100, 150, 200 feridos de guerra em estado gravíssimo, que importa dar resposta. Então, tudo aquilo que estava redimensionado no nosso hospital, teremos que redimensionar através para nos focarmos naquilo que é ter um impacto maior em salvar as vidas das pessoas que nos chegam. Tenho um pequeno vídeo que não vou passar aqui por questões técnicas, mas vamos falar de sítios onde estamos realmente a trabalhar. No Iémen, estamos a trabalhar desde 1986, temos cerca de 3 mil trabalhadores. O Iémen foi muitas vezes descrito como um dos maiores crises humanitárias durante muitos anos. É realmente um sítio onde encontramos N desafios. Os sítios azul é onde a Médicos Sem Fronteiras está a atuar, e só em 2022 depois conseguimos fazer mais de 100 mil internamentos, isto é, pessoas que já não podem ser tratadas a nível de consulta, né? Vão, têm consulta, são prescritas, recebem a sua receita médica, vão para casa. Não, são pessoas que realmente, pelo seu estado, têm que ser internadas num serviço gerido pela Médicos Sem Fronteiras, mais de 100 mil, cerca de 36 mil cirurgias, cerca de 35 mil partos. Porque uma das outras consequências em conflitos de guerra não é só a consequência direta desse conflito, né? Ferimentos de bala, de bombas, de escombros, é também sentir que, num contexto de guerra, não só há o aumento exponencial da violência, inerente ao próprio conflito, mas há tudo aquilo com que fazia com uma certa sociedade, às vezes que funcionava de uma forma já com enormes desafios, pois todo o sistema, digamos aqui, de saúde, depois colapsa, os hospitais deixam de estar acessíveis, os médicos e enfermeiros deixam de poder ir aos hospitais, as pessoas evacuam-se, obviamente também têm famílias, vão para certos sítios onde vão procurar abrigos. Obviamente, chegar com novos medicamentos a esses hospitais também é um desafio e te faz com que realmente, muitas vezes, que é uma das principais, por exemplo, um exemplo que nos acontecia, era em situações de conflitos, as situações onde mais tínhamos que fazer operações, cirurgias, para dar um exemplo, era cesarianas. Estamos a ver um local onde realmente a vida persegue, onde há realmente partos complicados e onde, obviamente, tínhamos aqui que dar um serviço mais, digamos assim, rotinário, digamos. Estas são algumas das fotos dos nossos projetos, das nossas atividades no Iémen. Desde um centro de nutrição, desde a questão da parte de internamento, desde a questão das referências médicas entre o que é a linha da frente e o que é o caminho e as ambulâncias para chegarem aos nossos hospitais. Todos isto são atividades que somam. Que as pessoas, não é só ter um hospital e esperar que as pessoas depois nos cheguem, também temos de ser também capazes de adaptar a nossa resposta em vários âmbitos. E isto também daria quase uma conversa paralela, não é? No Sudão, igualmente. Não é? No Sudão eu trabalhei em 2018, estive lá 6 meses, e várias questões numa só, nunca é só um problema que se associa ali. Já temos a trabalhar desde 1966, temos cerca de 1000 trabalhadores humanitários. No Sudão, acaba por ser um país de enormes desafios. Trabalhamos muitas vezes no que são consultas externas. A questão da saúde materno-infantil é dramática, daqui que tenhamos uma parte muito que incide sobre esta área.
E pronto, aqui algumas das imagens que temos sobre os nossos projetos no Sudão. Este é um dos projetos onde eu tive. E pronto, uma imagem dos hospitais, as unidades da questão dos centros de saúde. O quê? É um campo de refugiados. Sim, sim. É um campo É um campo de refugiados. De refugiados, sim, porque são refugiados do Sudão do Sul, não são sudaneses. São pessoas que refugiaram-se, lá está, dentro do conflito. O Sudão com o Sudão do Sul fizeram um processo de separação em 2011, separaram-se entre o Sudão e o Sudão do Sul. O que tanto pensaríamos que fosse, num conflito já durava décadas, pensaríamos que fosse talvez um soar da paz, está, guerra e paz aqui. Sim. E então, na intervenção no país do Sudão do Sul, entrou naquilo que é muitas vezes característico, acontece à medida que um país se torna independente, logo de seguida entra numa guerra civil, diferentes questões, e então faz com que as pessoas que viviam no Sudão do Sul, curiosamente, fossem procurar abrigo no vizinho com que há pouco tempo estavam em guerra. Questões que realmente faz com que tenhamos que estar sempre um bocadinho adaptados aqui. Tínhamos uma pequena clínica, aqui não dá para ver, que era onde trabalhávamos dentro do campo. Na Ucrânia já estávamos presentes desde 1999, temos cerca de 450 trabalhadores. Lembrar sempre que 10% em média são trabalhadores internacionais. Trabalhamos nestes sítios todos, realmente a Ucrânia é um dos países onde agora temos uma maior atividade, vários desafios. A Ucrânia também é um país que também acaba por ser um pouquinho diferente daquilo que estamos tão habituados. É um país que, a nível de recursos, um país cheio de com médicos, hospitais a funcionar, um país ocidentalizado, obviamente, que aqui com uma organização como nós podemos trazer, mas sim que é verdade que fizemos aqui também um trabalho diferente, apoiando muito aquilo que é o sistema, o Ministério da Saúde da Ucrânia, e aquilo que é na questões também de doenças normais, mais a ver até com a linha de guerra, onde aí realmente há uma ausência de resposta, mas aqui a grande questão que conseguimos realmente readaptar as nossas atividades foi que a questão é que, havendo os hospitais que estavam a funcionar apenas só na frente de guerra, por uma questão de aumentos de segurança, não estão em funcionamento, pois nós fizemos aqui uma atividade que se pode ver aqui, que é um comboio medicalizado, onde fazem com que todas as ambulâncias cheguem a esta estação de comboios. Está um hospital que está com 120 camas, que pode fazer uma evacuação destes pacientes até 2.000, 3.000, 4.000 quilómetros dentro da Ucrânia, onde sim que hajam os hospitais que já estão em funcionamento, que já estejam no ativo, e onde através destas viagens depois conseguimos fazer evacuações, que obviamente com a ambulância teria que ser 1 ou 2 pacientes máximo a fazer esta caminho. Aqui potencializamos esta capacidade e fazemos essa evacuação. É só um exemplo. Gaza é a situação onde realmente estamos mais a falar neste momento. Já trabalhávamos em Gaza. Gaza já era uma catástrofe humanitária, digamos, antes do conflito. Trabalhávamos já em todos estes locais. Já era uma situação onde havia N desafios, que só em 2022, ainda antes deste conflito, já tínhamos cerca de 140.000 consultas, 3.000 cirurgias, e dar uma cirurgia não é só chegar e operar, há o pré e o pós-cirúrgico, depois ao voltar, hoje também há um aspecto que em Gaza também tem uma relevância muito importante, que eles, por usarem, ou por o antibiótico ser algo mais natural e quase que as pessoas quase que o auto-utilizam, não é? Pois tornou-se infecções que são resistentes a antibióticos, não é? Muitos dos tratamentos que temos que fazer têm que ser também um trabalho em cima de tudo isto para o fazer, não é? Neste momento estamos a trabalhar, aqui ficou em inglês, estamos a trabalhar em 4 hospitais dentro de Gaza, atualmente, no sul de Gaza. No norte não conseguimos fazer, no centro também tivemos que evacuar no princípio de janeiro, e agora estamos com 3 hospitais no sul e mais um centro de saúde, com os enormes desafios que acho que todos nós conseguimos testemunhar, né, através dos meios de comunicação. Sempre questões importantes que eu acho que era sempre, não quis falar muito sobre isto, porque também há uma questão que também tem a ver com debate. A primeira é a própria segurança, não é? Como é que a Médicos Sem Fronteiras diz que trabalha em todos estes sítios? Eu próprio trabalhei nestes sítios, eu próprio estaríamos a recrutar portugueses para trabalhar
não diríamos nestes locais mais perigosos, mas tentavam sempre, como é que nós lidamos com isto? É verdade que há sempre uma imagem um bocadinho mais cinematográfica, que vamos com a mala de urgência médica entre as balas e as bombas e chegamos aqui. E obviamente aqui sempre respondo que obviamente são protocolos extremamente apertados. Era o meu trabalho, das minhas últimas missões, era fazer a gestão da segurança das equipas. Obviamente que, e dando uma resposta muito simplista, o nível de segurança faz com que em ambientes onde a segurança é mais apertada, podia-se traduzir em menos liberdade para as nossas equipas, então faz com que seja cada vez o nosso trabalho, de uma certa perspectiva, é mais aborrecido, é a melhor forma que eu tenho que explicar, porque realmente as pessoas que recrutamos para trabalhar nestes contextos estão na nossa base, onde estamos a dormir, onde comemos, onde nos alimentamos, e vão da base para o hospital, e vão do hospital para a base, dia após dia, semana após semana, mês após mês. Obviamente que todos nós temos as nossas resistências físicas, obviamente que muitos trabalhos de 6 a 8 semanas, depois tiramos as pessoas desses contextos e substituímos, ou fazemos as pessoas descansarem e entrem, mas os protocolos e as regras de segurança fazem com que, trabalhando nestes contextos, fique cada vez mais assim. Outra questão é o acesso humanitário, que é dizermos, bom, traduzindo a regra, seria: a Médicos Sem Fronteiras tem acesso ou não tem acesso a trabalhar em Gaza, não é? Por exemplo, no Iémen ou na Ucrânia. E podemos dizer, conseguimos entrar em Gaza, ou conseguimos entrar, por exemplo, no norte da Síria. Conseguimos encontrar. E muitas vezes, para estas, ter o acesso físico é ou não é permitido, ok? Isso é um dos aspectos também que daria espaço à reflexão. Depois também não é só o aspecto de que será legítimo negar o acesso à ajuda humanitária para populações que realmente estejam em necessidade máxima, em perigo de vida. Também seria esta a questão, não é? A questão um bocadinho também aqui que poderíamos considerar. A outra também tem a ver com que, ok, temos acesso, mas só temos acesso a trazer 2 a 3 passaportes. E podem trabalhar, sim, mas trabalhem com aquilo que conseguem importar. Os medicamentos, obviamente, vêm de uma central que nós temos, de armazéns e farmácias centrais que temos em diferentes sítios, que importamos, que trazemos, digamos, de avião, se for a maior urgência, se não, obviamente, trazemos de outros meios que sejam mais baratos, mas isto vocês podem trazer, isto, não. Então, sim, que temos acesso, mas temos acesso limitado físico, temos acesso limitado logístico ou humanitário, não podemos trazer os medicamentos que queríamos trazer, e isso também é uma limitação. Também lá está a questão aqui do acesso humanitário. E será que os hospitais estão acessíveis? Será que a movimentação de ambulâncias é respeitada por todas as partes que estão envolvidas no conflito? Lá está, entramos outra vez aqui numa questão do direito que é extremamente interessante. Será que os hospitais são realmente os profissionais da saúde, estão em segurança e é respeitada por todas as partes beligerantes do conflito? Também era uma outra questão. Então, essa parte do acesso humanitário podia ser algo físico e direto, né? João Antunes pode ir e estar e chegar, mas depois podemos pensar que não é só o estar e chegar, será que nós poderemos redimensionar as nossas atividades com base naquilo que são as necessidades das pessoas? E isso também é um ponto que vai ser extremamente interessante abordar nos dias de hoje e no futuro, porque se a gente começamos a estabelecer certas condicionantes em determinadas situações, a facilidade com que isto depois pode ser aplicada noutras situações é algo também que depois nos deveríamos debruçar. Os princípios humanitários, não é? Eu falei a parte na independência, na neutralidade, não é? É realmente aceito que podemos trabalhar neste momento em determinados contextos e manter a nossa independência e a nossa neutralidade? Isto é, a Médicos Sem Fronteiras reclama, e isso também tem a ver com um bocadinho aquilo que eu vou apresentar a seguir, nós somos financiados 98% por pessoas. Todos nós aqui, se pudéssemos financiar a Médicos Sem Fronteiras, representamos 98% de todos os nossos fundos angariados para trabalhar nestes locais. Local, podemos dizermos afirmando, que não pertencemos, não temos aqui financiamento de Estados,
que obviamente podemos dizer que o financiamento à cooperação e à ajuda humanitária é sempre algo que não tem um interesse político, mas obviamente que poderíamos dizer que não é o Estado português, não é o Estado americano, não é o Estado chinês, não é o Estado russo que nos está a financiar, pois aqui clamamos aqui pela nossa independência a poder trabalhar nesta região. Ok, podemos trabalhar nesta região. Será que nós podemos trabalhar nesta região e obedecer por exemplo, ao princípio da neutralidade? Ok, recebemos todas as pessoas que estão envolvidas neste. Ok, recebam as pessoas deste grupo armado, deste não, deste sim. Não queremos que tenham acesso a estas áreas que não estão sobre controle de uma determinada força ou de um dos lados, e então aqui não queremos que vocês recebam, porque estão a beneficiar com o vosso trabalho, um dos lados do conflito, e nós não queremos que isso aconteça. Não é? Também é uma questão que realmente, resumindo, porque já estou a passar os meus 30 minutos, mas também é uma questão que cada vez mais, digamos assim, algo que sentíamos que era relativamente aceite, isto é mesmo assim, testemunha direta de grupos que podíamos dizer que realmente o nível, o caráter sanguinário de muitas das operações que, quando dirigiam, não iriam depois aceitar este tipo de imposições de uma organização que não tem relação direta com eles, mas acontece, essa é uma das nossas garantias para trabalharmos neste local, mas obviamente começamos a ver um bocadinho que tem a ver com o ponto 4, né, que tem a ver com a politização. Também neste momento, lá está, trazemos 2 exemplos, a Ucrânia e a Gaza, obviamente um lado, se nós tivéssemos que fazer atividades no lado russo, seríamos como também beneficiando a população russa que estaria junto de uma fronteira, porque eles também estariam a sofrer com o conflito e não estar em Gaza. Estar agora, por exemplo, na situação de Gaza, onde dizemos não, mas vocês estão porque vocês são apoiantes do Hamas, não, porque vocês são pró-Israel, porque vocês são... Todas estas questões cada vez mais está a tornarem-se rapidamente e facilmente passadas para a praça pública como uma questão de Benfica Sporting, não é? Uma questão de... Já não é o interesse da população, do ser humano, da humanidade que nos aproxima, que é isto, já terminando, que é o que faz a Médicos Sem Fronteiras. Nós somos uma transmissão de solidariedade, neste caso da população portuguesa, em que queremos solidarizar com os nossos fundos, com os nossos recursos humanos, com as pessoas, para trabalhar em determinados conceitos, em ajudar populações que estão em sofrimento. Não é? E então depois pensamos que nestes contextos, pois já é, mas esperem lá, se vocês vão e façam, então, já estamos a entrar aqui numa questão que também, bom, seria também assim um bocadinho alvo de reflexão segura, sei que vai haver o debate a seguir, por isso foram os pontos um bocadinho que deixaria. Só mesmo isto, né? tudo aquilo que angariamos, tentamos sempre andar 80% para a nossa missão social, e isto foi um projeto que tive no Sudão, tive 6 meses, lá está, e pronto, e aqui era o nosso centro de saúde, e aqui era a nossa equipa de trabalho, e pronto, era um contexto realmente difícil, mas que através de todos estes profissionais conseguimos e estamos a conseguir, porque ainda estamos presentes no mesmo sítio, dar resposta. E é isto, temos sempre um bocadinho esta tendência de mostrar este em viva voz, em testemunhos. Temos podcasts onde fazemos com pessoas que nos falam em todas estas atividades que estamos a fazer, para além das nossas redes sociais, onde tentamos trazer também estes testemunhos diretos, como a MSF Portugal. 31 minutos, um timing quase perfeito. Muito obrigado, então.